vamos conversar um pouquinho sobre as características gerais dos seres que compõem esse reino, né? O reino plantae ou o reino vegetal. Em primeiro lugar, como característica geral dos seres que compõem o reino vegetal, todos os seres que compõem esse reino são organismos eucarióticos. O que isso quer dizer, Priscila? Organismos eucarióticos são aqueles formados por células do tipo eucarióticas, certo? Coloquei aí a foto para a gente lembrar o que é uma célula eucariótica. É aquela em que o núcleo é delimitado por uma membrana, que é a membrana nuclear, e além disso, nós temos várias organelas membranosas, cada uma com uma função dentro dessa célula. Só para a gente lembrar, a comparação da célula eucariótica é a célula procariótica, que é aquela célula mais simples, com poucos componentes internos, né? Então a gente vai ter a membrana, o material genético disperso pelo citoplasma, ribossomos como únicas organelas e a presença da parede celular. Tudo bem? Então, recapitulando, quando a gente fala em reino vegetal, a gente está falando em organismos eucarióticos e multicelulares. O que quer dizer multicelulares? Compostos por muitas células. Só que essas células não são células eucarióticas comuns, células eucarióticas animais, como eu apresentei no slide anterior. Lembra? Célula eucariótica a gente tem dois tipos, a eucariótica animal e a eucariótica vegetal. O que elas têm de semelhança? Tudo, com exceção desses três componentes aí da célula vegetal. A célula vegetal tem as outras organelas presentes na célula animal, núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, lisossomo, ribossomo, complexo de Golgi, só que na célula vegetal a gente tem três estruturas características. Internamente, um vacúolo central grande que ocupa quase todo o volume da célula. Cloroplastos, que são as organelas características desse grupo de seres vivos, e a parede celular, que é composta do polissacarídeo celulose. Destaquei aqui a mitocôndria, né? É muito importante a gente lembrar que células vegetais possuem sim mitocôndrias, ou seja, elas possuem o aparato necessário para realizar a respiração celular. Tudo bem? Então, célula vegetal, além de mitocôndria, temos cloroplastos. E na célula animal, só a mitocôndria. Outra diferença entre essas células é que na célula animal nós temos a presença de centríolos, que são responsáveis pela divisão celular, e na célula vegetal essa estrutura ela é ausente. Muito bem, então sabemos já que as plantas são todas eucariontes, multicelulares, com célula vegetal. E como é que elas obtêm os nutrientes? Por fotossíntese. Vamos relembrar um pouquinho sobre a fotossíntese? Nesse esquema que está aparecendo aí para vocês, nós temos a representação básica da fotossíntese. O que é necessário para uma planta realizar a fotossíntese? Gás carbônico, que ela obtém da atmosfera, água, que ela obtém das raízes. Então, gás carbônico e água, na presença de luz e clorofila, produz o quê? Produz glicose, água e gás oxigênio. A glicose está representada no esquema pela fórmula molecular, né? C6H12O6. Essa glicose ela pode ser armazenada nos tecidos vegetais ou consumidos pela própria planta lá pelo processo de respiração celular. Mas como é que as plantas conseguem então produzirem o próprio alimento, né? E aí é a partir daí que a gente usa a nomenclatura de autótrofo fotossintetizante. Elas são capazes de realizar o processo de fotossíntese porque elas possuem a organela que tem essa função específica, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas que contêm em seu interior a clorofila,
que é o pigmento responsável pela fotossíntese. É ali na membrana dos tilacoides, que são essas moedinhas empilhadas no interior do cloroplasto, é na membrana do tilacoide onde fica mergulhada a clorofila. Na estrutura dos cloroplastos é importante destacar também que essa organela tem duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa, além de DNA próprio, e esse DNA é circular, e ribossomos próprios. Essas características são utilizadas como argumentos para explicar a origem dessas organelas. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos têm essas estruturas, dupla membrana, ribossomos e material genético próprio. Esses são argumentos a favor, são evidências a favor da teoria endosimbionte. Então, se quiser lembrar um pouquinho mais dessa teoria, procura na internet sobre teoria endosimbionte. Uma outra característica comum a todas as plantas é que elas formam tecidos especializados. Então, vamos relembrar um pouquinho dos níveis de organização. Tecidos são várias células que desempenham uma função. Nas plantas, se a gente fizer, por exemplo, o corte transversal de uma folha. Então, eu pego uma folha, faço um corte e observo ao microscópio. É mais ou menos isso que está no desenho que eu vou enxergar. Eu vou enxergar um tecido formado por uma única camada de células que protege a superfície superior e a superfície inferior. Essas células formam o tecido da epiderme. Logo abaixo da epiderme, dois conjuntos de células com muitos cloroplastos. É o tecido responsável pela fotossíntese desempenhada pela folha, propriamente dito. E essa formação de tecidos, ela é diferente daquela encontrada nas algas verdes multicelulares. Por exemplo, o alface do mar, também chamada de uva, né? O nome científico do alface do mar é a uva. Nesse grupo de organismos, nessas algas, a gente até consegue perceber pela foto que elas são transparentes. Repara ali naquele pedaço da alga que está em contato com a rocha. Essa estrutura transparente mostra para a gente que não tem diferenciação interna. Então, o corpo das algas não tem formação de tecidos especializados. Todas as células são semelhantes. Enquanto nos vegetais, nas plantas, nós temos formação de tecidos especializados com células diferenciadas.